E aí galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje aqui no canal História Fácil, nós iremos falar sobre Enem e vamos analisar a competência de área 1. Não se inscreva, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. Beleza? Que agora vamos entender um pouquinho o que seja competência e habilidades logo depois da nossa vinheta. E aí galera, quando nós falamos de Enem, sempre se fala da questão do seguinte: nós temos competências e habilidades. Então, o que seria competência e o que seria habilidades? É o que é a base da matriz da prova do Enem. Então diz o seguinte: a matriz de referência são as 120 habilidades, sendo 30 para cada uma das 4 grandes áreas que compõem o exame: linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. A matriz de referência de redação não possui habilidades, porém conta com um conjunto de competências específicas, bem como nível de conhecimento associado a elas. A prova do Enem, que alguns alunos vão se preparar para esse ano, tem novidade. Nós temos uma experiência em alguns estados do país de um Enem digital e também a prova de papel. Mas, independente se é digital ou não, a prova do Enem existe uma grade a ser seguida, que é justamente essas habilidades, que foi estruturado desde 2009. Quando analisamos o Enem, e aí o aluno pensa: nossa, professor, eu tenho que saber toda a matéria. Não, na verdade o que você tem que saber são as chamadas competências e habilidades. Em ciências humanas nós temos uma competência, temos habilidade, temos várias. Vamos começar pela primeira. Entre as competências nós encontramos a competência de área 1. O que a competência de área 1 pede para o aluno? Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Beleza. Nessa competência de área 1, nós encontramos então dois conceitos que permeiam a área de ciências humanas, seja em história, seja em sociologia, seja em geografia, seja em filosofia. Quais seriam? Elementos de cultura e o conceito de identidade. Cultura. Lembramos da formação do povo brasileiro, a formação do homem, tá? E que corresponde a essa formação. Temos um vídeo anterior falando sobre cultura. Identidade. O que vem a ser identidade e que como corresponde à formação do indivíduo em sociedade. Dentro dessa competência, você vai encontrar na sua prova do Enem habilidades que serão questionadas pela matriz curricular. Habilidade número 1. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Se você pegar provas do Enem passadas, você vai perceber que sempre tem uma questão envolvendo essa habilidade número 1, tá? Envolvendo a questão de aspectos da cultura. Veremos daqui a pouco um exemplo. Habilidade 2. Analisar a produção da memória sobre as sociedades humanas. Lá no conceito de história, nós falamos sobre a importância da memória. Memória oral, que nós chamamos de história oral. Essa memória é trazida por grupos humanos passados de geração para geração. Essa memória corresponde o quê? E aí você vai lá para a sociologia. Corresponde ao conjunto de ideias trazidas pelo núcleo social, pela família. Então, você já percebe na habilidade 2 uma interação entre história e sociologia. Já na habilidade 3, está falando o quê? O aluno será capaz, com essa habilidade, de associar as manifestações culturais do presente aos processos históricos. Associar, ou seja, correlacionar, tá? Pegar um elemento histórico e relacionar com o presente. Habilidade 4. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinados aspectos da cultura. Ou seja, ele vai comparar, ou associar uma coisa, comparar é outra. Habilidade 5. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Ou seja, na competência de área 1 existem 5 habilidades. E essas 5 habilidades estão tratando sobre a formação do povo brasileiro ou do indivíduo, dentro do aspecto da cultura. Então, quando pegamos cultura e olhamos a prova do Enem, várias questões falam sobre o quê? Sociedade e família. Um dos conceitos recorrentes da prova do Enem, envolvendo cultura, é a figura da sociedade patriarcal. Na imagem aí de Debré, você encontra aí uma sociedade tipicamente na formação brasileira patriarcal, onde o homem está à frente, seguida das filhas, da esposa, dos servos, dos escravos. Ou seja, o patriarcalismo é um conceito. Se for analisar esse patriarcalismo
toda a sociedade está presente com ele. Ou seja, eu tenho o Brasil colonial, o Brasil imperial, boa parte do Brasil república, envolvendo o conceito de patriarcalismo. Se pegar as sociedades da antiguidade, você também tem um conceito de patriarcalismo. Está envolvendo a contribuição cultural. É um tema recorrente nas provas do Enem? Sim, é um tema recorrente. Um outro tema recorrente envolvendo cultura e manifestações culturais é o processo de catequização e o papel dos jesuítas na sociedade brasileira. Tá? Observamos a prova do Enem e observamos, existe um resgate de memória. Observa, cultura e manifestações culturais. Está vinculado à competência área 1. O papel dos jesuítas na catequização e fundação de escolas, formando os primeiros núcleos urbanos, dentro de um contexto de reforma protestante, de combate ao protestantismo. Só que para e pensa, os jesuítas vêm, impõem a religião católica, e ao impor essa religião católica, os jesuítas começam a fazer um processo de adaptação, ou até mesmo de culturação de alguns elementos. Então, entra o conceito de sincretismo religioso. Esse sincretismo é a mistura religiosa da cultura brasileira. O sincretismo religioso aconteceu só no Brasil? Não, não aconteceu só no Brasil. Essa mistura de elementos culturais ocorreu em toda a América colonial, ocorre em outros pontos do globo, tá? Mas nós estamos em uma cultura que já caiu na prova do Enem, envolvendo o aspecto religioso. Envolvendo também essa expansão territorial e até mesmo cultural, eu tenho que observar o movimento das bandeiras. Já caiu questões do Enem envolvendo bandeirantismo. Aí eu tenho que lembrar do conceito de bandeirantismo. Eu tenho que lembrar que as bandeiras eram expedições de particulares. Eu tenho que lembrar que as bandeiras tinham nomes, como bandeira de apresamento, capturar os índios, bandeira de prospecção em busca de ouro. Eu tinha bandeira de sertanejo de contrato. Ou seja, isso eu vou ter um contato de culturas diferentes. Aí no slide você observa um mapa mostrando o percurso dos bandeirantes percorrendo o interior e fazendo a expansão territorial do Brasil. Um outro ponto que você encontra é a figura do bandeirante no contato com as tribos. Aí nós temos a imagem do Anhanguera enganando os índios, falando que vai pôr fogo na água. A história é um pouco mais profunda. Mas com a expansão territorial, você encontra então esse movimento das bandeiras. E é claro, se eu tenho o movimento das bandeiras, uma cultura do homem branco no centro, eu vou ter essa figura também dessa mistura de cultura, dessa adaptação. Outro aspecto recorrente na prova do Enem envolve a cultura em relação à música. Por exemplo, no Brasil colônia, a música servia como meio para a catequese dos índios. E se usava viola, flauta, fazia-se encenações, dedicava-se à religião e à moral. Olha o papel da música. Desde o período colonial até o século XIX, a música se misturou como religiosa e profana. Você tem uma roda de samba aí. Tá? Nós estamos aí observando a questão do samba. O samba envolve também um contexto que vem do Brasil colônia, que vem do período da República, que está se manifestando constantemente. Então a música é um exemplo de avanço disso. Olha o que caiu no Enem como exemplo. Essa questão do Enem já caiu deve ter caído em sua prova de escola, de ensino médio, tem apostilas, mas um exemplo real sobre a questão da cultura indígena. Diz a questão, aí vem a questão, como resolver uma questão dessa? Rapidinho, para me resolver uma questão dessa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o comando da questão. O comando da questão que está falando aí, a observação do cronista português. Observação do cronista. Eu não sei o que o cronista está falando. Aí eu tenho que ler o texto. Eu tenho que fazer uma leitura. Dentro do texto fala o seguinte: a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vive desordenadamente, sem ter, além disto, conta, nem peso, nem medida. Gandavo, PM, a primeira história do Brasil, a história da província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos de Brasil. Tá. Agora eu leio o comando. A observação do cronista português Pedro de Magalhães de Gandavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra que... a língua demonstra de quem? Olha só. Nós estamos falando de competência e habilidade e a competência da área 1.
Na competência área 1, tem lá um verbo falando relacionar. Relacionar, demonstrar, são verbos. O que demonstra o texto? A. Simplicidade da organização social das tribos brasileiras. B. Demonstra a dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. C. Demonstra a superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. D. Demonstra a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Ou E. Demonstra a dificuldade experimentada pelos portugueses na aprendizagem da língua nativa. Você vai perceber que toda a questão do Enem existe uma questão basicamente exata e uma questão aproximada. Mas observando aí, você vê que eu estou vendo a narrativa de quem? De um português. A narrativa desse português é o espanto que ele tem em ver as tribos indígenas de não ter essas consoantes. Não tem fé, que quer dizer que não tem religião. Não tem lei, não tem regra. E não tem quem governa. 3 aspectos que é da sociedade europeia. Então, podemos falar que a resposta é o quê? A incompreensão. Ele está espantado. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Ele não está falando de superioridade do português. Ele está falando da incompreensão. Tá? É a visão dele, o olhar dele sobre os grupos indígenas. Beleza? Outra questão de 2017 falava também do aspecto de cultura. Vamos ver o comando? A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Frei. E a explicação para essa recorrência está no empenho do autor em... Peraí, que temática? Eu não sei que temática é essa. Então eu tenho que ler o enunciado. O enunciado diz o quê? A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social de que, de outro modo, se teria conservado, enorme entre a Casa Grande e a mata tropical, entre a Casa Grande e a senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala e insignificante lambugem de gente livre sanduichada, olha essa palavra, sanduichada entre os extremos antagônicos. Foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Frei e a explicação para a recorrência está no empenho do autor em... Ele está falando dos extremos, de uma sociedade brasileira onde está a Casa Grande e a senzala, mas essa sociedade ocorre o quê? Uma sanduichada. Como é que é um sanduíche? O sanduíche tem uma mistura de elementos. Qual que seria a resposta? O autor, esse empenho do autor em defender o aspecto positivo da mistura racial. B. Buscar as causas históricas do atraso social. C. Destacar a violência ética da exploração colonial. Ou D. Valorizar a dinâmica inata da democracia política. E ainda, ou descrever as debilidades fundamentais da colonização portuguesa. Se você leu o texto direitinho e percebeu, então a palavra-chave sanduichada, o que ele demonstra? Ele está falando que, pelos efeitos sociais da miscigenação, o que quer dizer que ele foi contrariado? E mesmo tendo a distância da Casa Grande e da senzala, ocorreu o quê? Uma união dos grupos sociais, através da miscigenação. Então, Gilberto Frei, em Casa Grande e senzala, ele está falando o quê? Defendeu o aspecto positivo da mistura racial. Nesse mesmo sentido, você lembra que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar. Isso aí entra também o aspecto da socialização, os assuntos da sociologia, tá? Beleza? Então aí você vê, dentro do Enem, as suas habilidades e competências, e nessas habilidades e competências, você observa a competência de área 1, tá bom? Vimos 2 exemplos de competência, e só para frisar, competência de área 1, compreender os elementos culturais, os elementos culturais que constituem as identidades. Vimos 2 exemplos. Podemos falar que é o que é habilidade 3, associar as manifestações culturais do presente e seus processos históricos, tá? E habilidade 4, comparar os pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi curto, foi mais rápido, foi um pouco técnico, mas é importante, sim, você é aluno, você que está estudando, você que está interessado em fazer a prova do Enem e entrar na universidade pública, entender um pouco o que sejam as competências e habilidades que o Enem te cobra. Não esqueça de dar seu like, inscreva-se no canal.
Logo teremos mais novidades em relação a alguns vídeos de história e um cronograma que eu estou imaginando aqui para ajudar você nos seus estudos, tá bom? Então, até mais, até o nosso próximo encontro.